reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. Nascemos e renascemos para novas vidas, novas escolhas, novas oportunidades. Mas quais são os mecanismos que regem esse processo? Para alguns, missão, para outros, expiação. Qual o objetivo de nascer e renascer? A reencarnação, ela é uma lei da natureza como é a gravidade. Faz parte mais de 2/3 do mundo. São crentes na reencarnação, nas suas diversas variantes filosóficas. Indianos, esquimós, japoneses, um número imenso de criaturas acredita na reencarnação. O Ocidente ficou muito preso a uma visão do cristianismo sem a reencarnação, muito embora Jesus fosse reencarnacionista e fosse explicitamente reencarnacionista. A reencarnação, ela está presente na Bíblia com um outro nome. Ela não fala em reencarnação, porque essa palavra não existia, foi Kardec que a criou. Mas existiam outras palavras equivalentes, sinônimas de reencarnação. E a ressurreição é uma delas. Gerações na Bíblia também têm sentido de reencarnações. Inclusive Jó, capítulo 8, versículo 9, ele fala de gerações passadas e completa dizendo: nós somos de ontem e nada sabemos. Esse ontem aí é de gerações passadas e não um ontem de 24 horas. E eu colocaria aqui uma de Jesus muito marcante, que está lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 10 a 14, quando ele, referindo-se a João Batista, ele diz que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João, mas que João era mais que um mensageiro, mais que um profeta. E como o profeta Malaquias falava que enviaria o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, Jesus confirma dizendo que assim como Isaías falava da vinda do Messias, assim como Malaquias falava que Elias vinha preparar o caminho, Jesus disse: dentre os filhos de mulher ninguém é mais do que João. E se vocês querem compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus fecha a questão de Malaquias e de Isaías, provando diretamente que o corpo de João Batista voltou no espírito que já tinha habitado Elias, o espírito de Elias no passado. Então o corpo de Elias foi um, o corpo de João Batista outro, porém o espírito mesmo, segundo Jesus. Daí está uma prova cabal, vamos dizer assim, irrefutável, incondicional da reencarnação na Bíblia. Mas o cristianismo, ele, em função de motivações políticas e sociais, abriu mão da reencarnação no século IV. O Espiritismo traz de uma forma lógica, precisa. Continuamos a nos desenvolver através das várias encarnações. Os problemas de hoje podem e devem ser resolvidos, mas em geral são muito rápidos e à luz da reencarnação se resolve numa forma muito mais tranquila. Para que haja a evolução do espírito, é necessário que ele venha várias vezes ao plano físico, porque esse processo todo de melhoria do espírito, esse progresso que ele necessita alcançar, é realmente concretizado aqui no corpo físico, no plano terreno. Deus nos faz nascer na Terra porque a Terra é uma escola. E o espírito, mesmo criado simples e ignorante, ele necessita de uma evolução. É um projeto parcial de evolução. Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que não se evolui de uma vez só, mas por etapas. E aí estão as reencarnações sucessivas. Como nós não podemos aprender tudo de uma vez, as pessoas reencarnam com um projeto reencarnatório, objetivo, e que inclui alguns itens. Afinal, é para uma existência de 70, 80, 100 anos, não é um projeto de 1 milhão de anos. Então, são questões muito objetivas. Mas a justiça divina, é claro que ela é perfeita. Às vezes as pessoas que estão aqui no campo físico se sentem injustiçadas, creem que estão sofrendo porque há um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus que não está nem aí para os problemas humanos.
é porque essas pessoas não têm realmente uma compreensão acerca do próprio Criador. Mas o amor divino, ele só se concretiza quando nós entendemos a reencarnação. A reencarnação, ela abre um espaço para que se compreenda a dinâmica existencial que não se justifica no intervalo do berço e do túmulo. Quando se coloca a reencarnação, nós entendemos o porquê existimos e para que existimos. E somos capazes de avaliar o porquê do nosso amor, o porquê da nossa dor, o porquê da nossa simpatia, das nossas antipatias, o porquê de eventos dramáticos que nos alcançam sem que a gente saiba de onde vem, nem por que aconteceram, bem como todas as disparidades que existem no mundo, que vitimam pessoas que ora nascem numa favela, condenadas a situações de miserabilidade social, e outras que nascem num palácio. Pestalozzi, ele diz que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Ora, não se faz isso numa existência só. Então nós estamos numa linha evolutiva em busca de educação. Agora, o que é educação? Educação não é se portar bem à mesa exclusivamente. Não é gritar. Educar é um processo de afloramento e direcionamento de todas as faculdades que a pessoa traz. Então veja, educação é de dentro para fora. É um processo de autoconhecimento onde a pessoa vai se revelando naquilo que é bonito, que é divino, que é precioso. Por quê? Porque nós não temos defeitos? Temos sim, mas os defeitos são as nossas oportunidades de construção. Então o processo de educação, como afloramento de potencialidades divinas, é algo absolutamente maravilhoso e fantástico. Então a nossa finalidade básica neste mundo nós renascemos para isso, é perdoar e amar. Por que nós dizemos perdoar e amar? Porque trazemos, muitas vezes conosco, ações muito negativas do passado. E, em geral, encontramos no nosso relacionamento criaturas com as quais nós temos muita dificuldade. Então, como é que nós vamos conviver? Se nós não nos valermos das lições de Jesus, nós não vamos conseguir perdoar. E a gente renasce para perdoar. Porque o amor é a lei básica do universo. Tudo que está em nossa vida tem uma explicação pela lei de causa e efeito, e a reencarnação explica, como bem propôs Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa as aflições e as causas anteriores e atuais. Quando eu analiso no hoje e que nada justifica aquilo que me acontece, eu remonto ao passado para entender o agora. E encontro no passado as motivações, as causas dos transtornos orgânicos, das dificuldades nas interações emocionais, o porquê das aversões gratuitas, o porquê do amor de graça. O amor à primeira vista é um amor de alguém que você já amou muitas vistas pela lei da reencarnação. O porquê das tragédias que muitas vezes nos alcançam sem que a gente tenha feito nada nessa vida para experimentá-las. Eu acredito que somente o preconceito científico até hoje tem impedido a aceitação da reencarnação na universidade. Mas eu acho que isso não vai continuar por muito tempo, porque o Dr. Ian Stevenson, por exemplo, deixou um livro, Reincarnation and Biology, e que tem 2.300 e tantas páginas, com várias das pesquisas que ele fez e a argumentação dele, que são sólidas argumentações, né, a respeito da pesquisa que ele fez. Então nós podemos, é claro, trazer as argumentações, por exemplo, da questão dos gênios, né, a questão da diversidade dos gêmeos também, que é muito grande, e outras mais, mas ao lado disso nós podemos então sugerir essas leituras para que a gente tenha um diálogo aberto
né, com as pessoas e possa assim elucidar mais essa questão. Em O Livro dos Espíritos, indagando dos espíritos quando o espírito se vincula ao corpo, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, os espíritos foram categóricos no momento da fecundação, da concepção. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, aí já se estabeleceu uma seleção dentre os 200, 300, 400 milhões de espermatozoides. Magneticamente é selecionado aquele que tem a carga genética, que vai permitir ao espírito modelar o corpo de que ele precisa. E o espírito vai aos poucos se integrando àquela estrutura corpórea que vai sendo modelada a partir do seu corpo espiritual, utilizando as leis da genética e vai modelando, valendo-se da hereditariedade e fazendo modelações às vezes que não tem a ver com os pais, que são as alterações congênitas de que ele precisa em função das suas necessidades reencarnatórias e modela um corpo. No próximo bloco, os espíritos se atraem mutuamente e definem como desejam reencarnar? Como explicar afinidades, vocações e perturbações? Antes de reencarnar, escolhemos as provas que devemos passar para o nosso crescimento? Fazemos escolhas por conta própria? E por que não lembramos das vidas passadas quando encarnamos? Muitas pessoas alegam que não acreditam na reencarnação devido à questão do esquecimento do passado. Como se eu tive outras vidas, não vou me lembrar dessas vidas. É o que as pessoas alegam, argumentam dessa maneira. Mas vamos pensar um pouquinho. Se nós, na vida atual, cometemos às vezes, na juventude, ou mesmo na fase adulta, alguma ação, alguma conduta que depois consideramos prejudicial, nos arrependemos daquela conduta, as pessoas às vezes dizem, eu jamais quero me lembrar daquilo que eu fiz, de uma situação que eu cometi e prejudiquei uma pessoa, ou me prejudiquei. De repente nós não queremos pensar mais naquilo. Imaginemos o que seria ter a lembrança de crimes que cometemos, de ações danosas que fizemos para pessoas que depois descobrimos que amamos, que são ligadas a nós, que são entes queridos. Nós não gostaríamos de, na vida atual, relembrar essas coisas do passado, mesmo porque a lembrança impossibilitaria a que nós agora retomássemos o convívio de uma forma harmoniosa, de uma forma mais tranquila e, sobretudo, enriquecendo com as presenças daqueles a quem prejudicamos no ontem e que hoje fazem parte, muitas vezes, do nosso círculo familiar. Nem sempre o espírito ele tem a autonomia e superioridade para definir o tempo, como e quando ele vai reencarnar. Às vezes limitado, ele é tutelado por aqueles que, entendo superioridade e uma perspectiva de olhar mais abrangente, e que considerando as condições espirituais dele, os seus débitos e as suas necessidades, os ajudam nesse novo formato, nessa nova investida, nesse planejamento, planejando assim, junto com ele ou por ele, aquilo que vai ser a reencarnação. Mas, quando temos lucidez, temos possibilidade, nós discutimos esse projeto de viagem, porque a reencarnação é uma viagem no corpo. E às vezes fazemos reivindicações que são nos concedidas ou não, e para isso os nossos tutores nos ajudam nesse planejamento como verdadeiros engenheiros espirituais, arquitetos reencarnatórios, que nos ajudam a planejar o corpo, a família, a repensar muitas vezes o matrimônio, às vezes o casamento está dentro de um planejamento, aqueles que vamos receber como os filhos. E isso tudo como um plano, não como uma determinação rigorosa. Porque a lei de amor, ela tem uma flexibilidade. E nós vamos podendo alterá-la para pior ou para melhor, de conformidade com o curso da reencarnação, na medida em que fazemos novas escolhas, mais positivas e grandiosas, capazes de redimensionar a nossa reencarnação planejada para melhor. Ou, às vezes, e infelizmente, somos aqueles que fazemos escolhas tão pobres, tão limitantes, que nós empobrecemos o nosso planejamento reencarnatório, limitamos o nosso aproveitamento
E às vezes, aquilo que poderia ter sido uma reencarnação grandiosa, ela ficou pequena, obscura. No estado espiritual, nós não aprenderíamos tudo que a vida corpórea na Terra nos enseja. Não só na Terra, como em outros mundos habitados. Nós somos instrumentos divinos. Temos que cumprir a nossa função de exercermos a atividade que Deus nos designou neste universo maravilhoso criado por Ele. E quando fazemos isso, ao mesmo tempo, nós ganhamos um salário divino, que é o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Não poderíamos ficar sempre em espírito porque não teríamos progresso. Nós não alcançaríamos aquele patamar para o qual Deus nos criou. Felicidade, perfeição. Há um dito popular que diz: eu não pedi para nascer. Na verdade, não pedimos mesmo, imploramos, porque o espírito na vida espiritual avalia suas dificuldades e solicita uma nova oportunidade para refazer os seus caminhos. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a noção do grande débito que nós temos para com as leis divinas. E aí, realmente pedimos para nascer. E às vezes, até mesmo numa condição difícil. É como se começasse do zero, mas ele pede uma oportunidade para renovar os seus próprios caminhos. Kardec fala no Livro dos Espíritos, André Luiz fala nas suas obras, que o espírito tem que voltar aonde ele tem o débito adquirido para recomeçar e evoluir. Daí porque na condição de espírito nós teríamos estagnado e não conseguiríamos mais evoluir, segundo o mestre leonês Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre reencarnação. Daí a necessidade premente da gente ir e da gente voltar. Mas como funciona essa dinâmica? Familiares podem reencarnar juntos ou separados? Trazemos tendências, vocações e deficiências herdadas de outras vidas? O espírito que às vezes desencarna não está no objetivo dele renascer novamente como nosso filho. E os pais ficam naquela ânsia de receber o espírito de volta e criam um tormento e um conflito, quebrando a espontaneidade que poderia sugerir este caminho se fosse o caso. É melhor considerar que a lei da reencarnação, ela tem uma elasticidade. Às vezes aquele espírito cumpriu o seu papel, o seu objetivo e segue adiante para reencontrar você, às vezes no outro país, numa outra conjugação familiar, porque nós sempre caminhamos em grupo. É mencionado em O Livro dos Espíritos e também em O Evangelho segundo o Espiritismo o quanto a reencarnação fortalece os laços de família, porque muitas vezes grupos de pessoas, de espíritos familiares que têm uma afinidade, renascem aqui no plano terreno para cumprir uma determinada finalidade, alguma contribuição positiva em favor da humanidade, e esses espíritos podem retornar juntos. Isso acontece algumas vezes. Outra questão interessante são as questões viáveis e possíveis para aquela reencarnação. Vamos imaginar que eu tenho que reencontrar ou ter como meu filho alguém com quem eu tive um grave desentendimento numa existência anterior. Ou alguém que tenha sido uma pessoa nociva no meu âmbito profissional, familiar. Será que eu já estou pronta para conviver, viver o perdão? Será que eu estou pronta para acolher como filho?
Às vezes, nesse passado, erramos. E a possibilidade de vir como filho, de vir como neto, ou, no caso do espírito ainda não aceitar, de ser preparado e numa outra encarnação os laços se refazem, os ódios se dissipam. O belíssimo fato da reencarnação é isso: não existe remédio sem cura. Como explicar para um pai que o seu filho nasce com hidrocefalia e o do vizinho nasceu normal? Como explicar por que um nasce com anencefalia, uma parte do encéfalo faltando, e outros tantos nascem normal? Pelo que é esse processo congênito? O que faz esse processo congênito nos alcançar? E o Espiritismo, então, vem desvendar esse mundo espiritual e mostrar da importância tanto da nossa existência, não é? Que nós estamos desenvolvendo os nossos potenciais, como a vida extrafísica é a verdadeira vida. A nossa vida atual é um meio, não é um fim em si mesmo. Nós somos espíritos, filhos do Pai do Céu, portanto nós todos somos irmãos e com isso nós fazemos parte da grande família universal. Pode parecer assim uma coisa tão difícil de ser concretizada, tão longínqua, entretanto não é assim. Nós sempre estamos fazendo com que esses laços que são universais possam se enlastecer, possam progredir cada vez mais, porque no ir e vir das reencarnações nós vamos formando outros núcleos familiares, nós vamos aprendendo a amar outros espíritos que vão chegando, e esse amor pode ser até mais intenso do que aqueles que nós tínhamos em outra vivência. E assim vamos nessa jornada evolutiva que não cessa jamais, fortalecendo sempre os laços de família universal. É preciso compreender a reencarnação, senão teremos muita dificuldade de conciliar a visão de que Deus é bom e compreender a sua misericórdia, a sua providência e a sua perfeição. A seguir, como a reencarnação pode ser uma oportunidade de crescimento, como superar traumas e questões de vidas passadas com a ajuda da doutrina espírita. A reencarnação pode ser uma oportunidade de crescimento, mas precisamos superar traumas e resolver pendências. E enxergar a morte não como um fim, mas como mais uma etapa em nosso processo de evolução. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista que, numa admirável síntese filosófica, se expressa no nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Deus nos faz reencarnar na Terra porque é o lugar melhor para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Nós precisamos das experiências na Terra, onde nós somos um instrumento da sabedoria divina, agindo neste planeta, sobre a Terra, a natureza, e ao mesmo tempo retirando para nós esse desenvolvimento espiritual. Nesses processos reencarnatórios, aquilo que o espírito não consegue realizar numa das suas reencarnações, ele terá oportunidades para conseguir alcançar isto nas vidas subsequentes, naquelas que virão. E é interessante entender também que cada espírito vai ter experiências diversas em sucessivas vivências, nas suas várias vidas, e para que ele possa, então, desenvolver o conjunto das aptidões que ele apresenta. Com o objetivo de aprendizado. Numa reencarnação expiatória, quando eu revejo um assunto, um conteúdo mal aprendido. Numa reencarnação provacional, quando eu aproveito experiências e vou crescendo e vou aprendendo, ou numa reencarnação missionária, quando eu venho para ajudar um filho, para ajudar uma comunidade, para ajudar um grupo de pessoas, para ajudar a ciência, para ajudar a literatura, trazendo uma grande contribuição com o meu saber já posto e reencarno, trazendo uma genialidade para uma determinada área e contribuo socialmente com a humanidade pela lei da reencarnação, trazendo esse conteúdo que já estava sabido dentro de mim mesmo.
É claro que se ele semeou dificuldades, crimes, maldades, ele vai colher o que ele plantou. Se ele semeou bondade, amor, fraternidade, ele também vai colher aquilo que faz jus, aquilo que é justo. Portanto, a justiça divina vai dar a cada um de nós essas oportunidades todas. E vamos aos poucos amealhando conhecimentos nas várias áreas do conhecimento humano. E isso é para todos, não apenas para alguns, privilegiados ou não. É a lei do aprendizado. Então, nós passamos por algumas experiências aqui na Terra, que são as provas e expiações, que têm a finalidade de o indivíduo resgatar e de melhorar a sua personalidade. Só que nós confundimos a nossa vida como um fim em si mesmo. Parece que a vida se encerra no sofrimento, nas perdas, na finitude, na pobreza, na beleza, na feiura, tudo isso. Não, isto são provas. São meios que vão levar o espírito a desenvolver os seus potenciais latentes. Então, a proximidade da morte física, ela traz uma excelente oportunidade de espiritualização do ser. Seria interessante não apenas falar dessa outra vida que se estende além desta aqui, mas igualmente da oportunidade de renovação, né, que muitas vezes a gente tem através da reencarnação. E daí para frente, caminhando cada vez mais, o espírito vai apoiado em tudo que ele já vivenciou, que ele conquistou, dando cada vez mais saltos qualitativos na sua jornada evolutiva. E principalmente quando a gente está se aproximando dessa fase terminal, é preciso que a gente tenha muita paciência, né? E que a gente tenha fé em Deus para suportar tudo aquilo que tem de passar no final da existência terrena. Agora, com 71 anos, ao ver o desgaste do corpo físico, se eu não tivesse certeza da minha reencarnação, eu ficaria muito aborrecida. Simone de Beauvoir, que não acreditava em nada, ela diz: viver para quê? Amigos, música, para quê? Se morre, tudo se desfaz. Abençoada a hora em que a reencarnação surge como um sol em nossas vidas. Continuarei amanhã, num novo corpo com novas possibilidades, até chegar ao aprimoramento pleno. No nosso site, todos os programas anteriores estão disponíveis para você ver ou rever. Acesse também a nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Nos vemos no próximo Transição.